E olha só, uma grande bomba acabou de chegar. Bancos se preparam para aplicar a lei Magnitsky sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso deixou os togados de cabelo em pé. Olha só o que temos para mostrar aqui. Acabou de sair essa notícia que nós vamos trazer em detalhes, porque o Trump não vai recuar. E agora, pessoal, a bomba vem grande. E outra. O ministro Barroso acabou de ser atingido por essa lei Magnitsky e aí os familiares do Barroso já estão sentindo o efeito e ele, é claro, né, não gostou e fez um mimimi danado. Nós vamos mostrar tudo isso aqui, pessoal. Realmente essa semana que está para entrar tem tudo para ser uma semana histórica. Os ministros do Supremo Tribunal estão de cabelo em pé, pelo menos aqueles que ainda têm cabelo, né? Olha só, nós vamos trazer essa matéria aqui. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol. Você já sabe, aquele jurista que trabalhou ali na Lava Jato e que faz um excelente trabalho. Realmente uma boa notícia aqui para o povo brasileiro. Aquilo que era somente um conto de fadas virou verdade. Isso mesmo, eles não perdem por esperar e já começou e agora mexeu no bolso, hein? Mexeu no bolso deles porque os bancos já vão aplicar essa lei Magnitsky e aí vai travar tudo para eles. Preste atenção nessa matéria. Antes, dá um like nesse vídeo, pessoal. E se você não está inscrito nesse canal, está perdendo tempo, porque aqui é notícia boa todo dia, toda hora. Se inscreva aqui agora, totalmente gratuito. Veja essa matéria, o que já está sofrendo ali os ministros e os familiares do Barroso não pensavam que isso poderia chegar até eles, mas chegou. Preste atenção. Bomba! Bancos brasileiros já consultam os Estados Unidos para saber como aplicar a lei Magnitsky contra os ministros do STF. E, gente, a coisa tá feia mesmo, porque o Trump proibiu a Casa Branca de falar com o Brasil. Pois é, gente, nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, como que os bancos brasileiros já estão aí consultando escritórios de advocacia e autoridades americanas para saber como aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil contra os ministros do STF assim que Trump der a sua ordem para sancionar. E segundo, eu vou mostrar para vocês o chororô do governo Lula depois que o Trump proibiu a Casa Branca de negociar com o Brasil. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa matéria explosiva da Folha de São Paulo. Bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. A matéria começa falando do medo que os bancos brasileiros estão deles mesmos sofrerem sanções, punições do governo americano. Mas vamos ler que você já vai entender por que isso tem a ver com eles estarem procurando saber como aplicar a Magnitsky quando ela vier. Olha aqui comigo. Bancos e outras instituições financeiras já estão buscando orientação de escritórios de advocacia dos Estados Unidos para se posicionar em frente a eventuais sanções do governo Donald Trump à indústria financeira brasileira. Uma das preocupações que entrou no radar é com o risco de serem adotadas sanções individuais a bancos que operam no Brasil. Também há o temor de proibição de relacionamento bancário e transações dessas empresas com instituições financeiras norte-americanas, como, por exemplo, operações de câmbio, de acordo com pessoas ouvidas pela Folha que falaram sobre a condição de anonimato. Mas, Deltan, por que os grandes bancos estão aí com medo de sofrerem sanções individuais do governo americano? Justamente porque, caso Magnitsky venha, quem tem que aplicar as sanções, as punições, como bloqueio de bens, cancelamento de contas bancárias, cancelamento de cartões de créditos contra os ministros do STF, são os próprios bancos. Todo banco que tem relacionamento ao negócio com os Estados Unidos. E, pasmem agora, todos os bancos brasileiros, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, têm relacionamento com os Estados Unidos. E aí imagina o Lula que diz que vai ficar do lado do STF, ninguém solta a mão de ninguém. O Lula aliado em lua de mel com o STF, o que ele vai falar para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fazer? Vão dizer, mantenha os relacionamentos com os ministros, mas eles estão consultando, o que eles estão descobrindo? Se eles mantiverem o relacionamento com os ministros, eles vão ser punidos pelos Estados Unidos, eles não vão poder ter relações com as instituições, com os bancos americanos. E todos esses bancos emitem cartões com bandeiras americanas, com Mastercard e Visa. Você imaginou um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica sem cartão Mastercard, sem cartão Visa? Todos esses bancos, eles negociam dólares diariamente em operações de câmbio. Você imaginou as empresas não poderem ter conta para fazer importação e exportação, não poderem ter conta do Banco do Brasil na Caixa? Todos esses bancos, eles têm plataformas de investimentos em empresas e negócios americanos. Se esses bancos não quiserem sofrer punições,
e serem cortados do mercado financeiro global, o que significaria aí praticamente a falência para qualquer banco, eles vão ter que sim aplicar Magnitsky contra os ministros todo-poderosos do STF, contra os seres supremos, aqueles que ficam forçando todo mundo, dando 24 horas para se manifestar, que lançam multas arbitrárias sobre as pessoas e empresas. Então imagina o banco ali, entre o rochedo e o mar. Olha para um lado, tem o mar, né? Tá que nem o marisco o banco. Olha para um lado, tem o mar ali batendo nele, que é o Alexandre de Moraes. Olha para outro lado, tem o rochedo, Donald Trump. Vocês conseguem imaginar a situação dos bancos? Entre encarar Moraes e encarar, de outro lado, risco de falência, perda de clientes, perda de contato com o sistema global? Gente, não tem jeito, meu irmão. Não vai ter como. Eles vão ter que aplicar a lei Magnitsky em todo mundo, em todos os ministros. Ou é isso, ou é falência, ou é isolamento do sistema financeiro global, perda de clientes e todas as decorrências daí. Agora, bora aqui para o segundo ponto, porque Lula e o seu desgoverno estão ficando desesperados com o prazo do tarifaço, que está chegando aí, 1º de agosto, porque as negociações estão totalmente travadas e o Donald Trump proibiu que a Casa Branca conversasse com o Brasil. Olha isso aqui comigo. O Brasil, o presidente Lula ontem externou o que está nos bastidores, né? Que o Trump não quer negociar. O governo brasileiro está até conseguindo algumas negociações ali no plano da diplomacia. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu ontem que conversou, revelou, né, que conversou no sábado passado com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, a contraparte dele lá nos Estados Unidos. Conversaram por 50 minutos, mas o que a gente apurou é que no final todo mundo sabe que está tudo centralizado na Casa Branca, em Donald Trump, e por enquanto o presidente dos Estados Unidos não está autorizando a reabertura das negociações. Gente, isso não é normal. Normalmente essas questões tarifárias estão ali no Tesouro Americano ou estão ali em outras autoridades, embaixadores que podem conversar, mas o Trump está centralizando por quê? Porque ele levou para o lado pessoal. Também o Lula provoca ele de assim, xinga, reclama, fala que o Trump está atacando o Brasil, blá, blá, blá. Claro que ele vai centralizar, ele não está. O Lula está fazendo um imenso esforço para nos ferrar, para não abrir essa mesa de negociação, não vai para os Estados Unidos, não elogiou o presidente Trump, não ligou para o presidente Trump para dizer parabéns por você ter vencido a eleição, nada, quando todos os grandes líderes mundiais ligaram. Agora a gente está colhendo o fruto da arrogância, olha aí. O presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, está nos Estados Unidos, em Nova York. Ele faz parte de um conselho fiscal da ONU, que analisa as contas dos órgãos da entidade, e ele disse que ele falou para interlocutores que teve várias conversas ali em Nova York, com diplomatas, com funcionários americanos, e nestes diálogos ele colheu a informação de que realmente Trump centralizou tudo na Casa Branca e que, por enquanto, ele não está autorizando a reabertura de negociações. Isso é muito ruim, segundo Vital do Rego disse a aliados ali em Nova York, péssimo. E avisou o governo brasileiro, porque mostra que está tendo um certo receio dos funcionários americanos de fazer qualquer negociação, porque eles sabem que Donald Trump está refratário a reabrir essas conversas. Essa comissão de senadores que está embarcando hoje, a maior parte embarca hoje, alguns embarcam amanhã. Eles têm a primeira reunião de trabalho entre eles no domingo, lá em Nova York. Depois, segunda-feira, vão estar na Embaixada Brasileira em Washington, vão para Washington. E depois vão ter encontros também com empresários da Anshan, aquela Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E na terça-feira aí eles têm reuniões no Capitólio, é o Congresso de lá, com os senadores e deputados dos Estados Unidos. Ou seja, nada com o presidente Trump, nada com a Casa Branca. Até quando o governo brasileiro vai continuar provocando os Estados Unidos como se não houvesse amanhã? Até quando eles vão lidar de forma irresponsável com essa crise? Até quando vão continuar enterrando a cabeça na terra como uma avestruz? Me conta aí nos comentários. Pois é, agora nós vamos ver aqui a parte do Barroso, né? Onde o Barroso já está sentindo o drama ali de ter peitado ali o homem mais poderoso do momento e justamente, pessoal, a família de Barroso. Você sabia que ele tem familiares, filhos, que gostam de estar ali nos Estados Unidos? Me parece que um deles tem até cidadania americana e aí vai sofrer com isso, pessoal. Não deviam ter entrado nesse processo, mas agora eles vão sofrer com isso. O pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós ali. Olha só o que eles têm para contar, pessoal, porque isso não vai passar na Globo, no SBT, na Band, não. Lá eles não te contam isso, não, mas agora nós vamos contar aqui porque eles estão apavorados com o que está acontecendo. Vejam só. Hugo, eu tenho um vídeo agora para a gente compartilhar do nosso querido Luiz Ernesto Lacombe e os amigos do Timeline, o Alan e o Max Cardoso, né? Perdeu o Mané? Perderam. Parece que dá para colocar no plural aí.
Mas sabe o que que é, Pitoli? Eu ouvi essa semana uma situação que visto não se ganha, se toma. Aperta o play, Edson, aí, por gentileza. Nós temos, né, uma outra fonte, um outro lugar. E eu queria. Bom, cuidado, hein, mano. Não, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna. Um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação. Mas a Luna também está lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Eleito. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias, o colocou de férias, e ele e a irmã foram para Nova York. Estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo, né, do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana, e agora, né, perdendo o visto, como é que fica a situação? Então a informação era quente, né? Aliás, tem a situação fica assim, ó. Aí entra... Tinha um sonho ir para Nova York, levar a namorar Christian Ralph. Pitoli, sabe qual que é a diferença do José Antônio? José Antônio, meu pai? José Antônio Pitoli e do seu Jorge Burgo? Sabe qual que é a diferença do Zé Antônio Pitoli, do Jorge Burgo com o Barroso? É que eles não proibiram a gente de entrar nos Estados Unidos. O Barroso ferrou com a vida dos filhos. E ele pode ter o poder que tenha, pode ter o dinheiro que for, mas arrebentou, porque o Bernardo Barroso, pela informação do Lacombe, trabalha ou trabalhava no sistema financeiro dos Estados Unidos, e eu não sei como é que ficará agora com a aplicação da lei Magnitsky no pai e o filho trabalhando no sistema financeiro americano. Então, Barroso, meu pai teve a hombridade de não ferrar com a minha vida. Com essas informações aí do Lacombe, pelo que está acontecendo, meu pai, com toda a pureza, A simplicidade. a simplicidade do meu pai, que estudou até a 4ª série de ginásio, ele foi macho pra caramba, que me ensinou um monte de coisa e não me colocou numa situação dessa. O senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, com todo o poder e dinheiro que tem, o senhor manchou a reputação dos seus filhos. Meu pai não. Pois é, pessoal, na semana passada nós trouxemos aqui que a própria mídia velha, a mídia esquerdista, né, a grande mídia também conhecida, ela já está defendendo o Jair Bolsonaro, indo contra o Moraes e o Lula, justamente porque eles sabem que vai sobrar para eles também. Pessoal, o Brasil entrando numa recessão caótica, com esse 50% de taxação, mais a lei Magnitsky, e daqui a pouco até mesmo esse tal desse GPS parando de funcionar, porque quem comanda é os Estados Unidos, vai sobrar para a grande mídia, vai sobrar para a Globo, vai sobrar para a CNN, vai sobrar para o SBT, para a Band, para a Folha de São Paulo. E aí, num vídeo que nós trouxemos aqui, há pouco tempo, nós mostramos que eles já estão falando mal do Moraes e já estão defendendo o Jair Bolsonaro, falando que é uma perseguição, que não precisava de tanto. E isso mesmo que você ouviu. E agora nós temos aí essas duas notícias, né? Que os bancos já se preparam como que eles vão fazer para poder aplicar essa lei Magnitsky, porque ao que tudo indica, agora não é algo simplesmente político, não. O Trump levou para o lado pessoal. Ele levou para o lado pessoal por quê? Se vocês não se lembram, quando o Trump ganhou as eleições e quando também tomou posse, o Lula não parabenizou. Ele não fez aquela ligação
tradicional, protocolar, que os chefes de estados fazem ali para cumprimentar. Não fez. Por quê? Porque ele apostava todas as suas fichas na vitória da Kamala. E aí se deu mal, se deu mal. E agora ficou feio, né? E outra coisa, olha como o Lula é, pessoal. Ao invés dele colocar a cara dele à tapa e ir lá para negociar, tentar fazer ligação e tal, ele está colocando o Alckmin, o poste, está colocando o Alckmin para poder negociar. E ontem ele deu uma declaração durante um evento público, estava o Lula e o Alckmin. E aí ele falou, olha, o Alckmin está tentando, já tentou por 3 vezes falar com o presidente americano, mas ele não quer falar com a gente, parece que ele está ressentido e tal. Mas o Alckmin é um bom negociador, e julgando toda a batata quente pro lado dele. Eu quero ver agora, o Lula, porque quando o Lula não era presidente, estava durante a campanha, vocês vão se lembrar disso aqui que eu vou falar. Durante a campanha, lá atrás, pessoal, em 2022, estava ali aquele embate, já estava aquele embate ali entre a Rússia, né, e a Ucrânia. E aí, o próprio Lula virou e falou assim, isso tudo pode ser resolvido tomando uma cerveja na mesa de um bar, colocando a coisa como se fosse simples de resolver. Pois é, aí ele se tornou presidente, né? Se tornou o presidente, entrou ali para o Palácio da Alvorada e não fez nada para poder resolver ou tentar ajudar na questão dessa guerra lá da Ucrânia e da Rússia, e muito menos a de Israel com a Palestina. E aí agora tá nesse embate aí com o Trump, e ele também não coloca a cara na frente para poder ir lá, né? De repente fazer uma meia-culpa, de repente apaziguar as coisas. Não, ele manda o chanceler, ele manda o diplomata, ele manda o embaixador, ele manda o Geraldo Alckmin, mas ele não vai. Por quê? Por causa do orgulho. Mas esse orgulho vai custar caro pro povo brasileiro, pessoal. Já saiu aí nos noticiários que grandes empresas que trabalham com aço, com mineração, estão dando férias coletivas para os funcionários. Primeiro passo é esse, férias coletivas. Depois que o cidadão ficou 1 mês, 2 meses em casa, a empresa já não tem mais o que fazer, aí é demissão mesmo, pessoal. Aí corta mesmo, passa o facão. Porque vamos e venhamos, pessoal, os Estados Unidos têm de onde tirar esse déficit aí da importação dos produtos aqui do Brasil. Agora, e o Brasil? Da onde que vai tirar esse buraco que vai ficar na economia? Não somente isso, mas a própria lei Magnitsky, que vai travar as empresas norte-americanas de atuar primeiro nas autoridades do Brasil, ministro do Supremo, né? Toda essa delegação, toda essa patotada aí que quando o Lula viaja junto. E depois o povo brasileiro vai sofrer também, porque, vamos e venhamos, pessoal, existem dezenas de empresas norte-americanas que nós usamos o serviço aqui no Brasil e precisamos. Isso tudo é uma irresponsabilidade desse governo, o povo brasileiro que vai pagar caro. Aliás, nós já estamos pagando caro há muito tempo, né? Nós já estamos pagando caro há 2 décadas, desde 2003, quando o PT entrou nesse Brasil, nós estamos pagando muito caro. Isso aqui que está acontecendo é o de menos. Se você for colocar a mão na consciência e pensar, o prejuízo é o de menos, 50% de taxação no aço, porque nós já estamos tomando no lombo já há muito tempo. É que o povo brasileiro já acostumou com a vida ruim que vive e por isso não dá o grito. Agora, se fosse mesmo um povo indignado com a situação, já estaria todo mundo nas ruas. Uma hora dessa já estaria todo mundo nas ruas contra a arbitrariedade, o ativismo judiciário, contra a ditadura social que nós estamos vivendo hoje, onde nós não podemos falar nada. O que você falar, você é preso, você vai ser condenado. E tá lá o ex-presidente do Brasil, sem nenhum crime e nenhuma prova contra ele, preso em sua casa lá com a tornozeleira eletrônica. Tudo isso, pessoal, porque nós também não temos pessoas fortes, de pulso firme, ali no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para dar um tapa na mesa ali e realmente falar que chega. Não temos, né? Aí tinha ali o Rodrigo Pacheco, né? Que era o presidente do Senado, não fez nada a favor dessa situação que nós estamos falando. Tínhamos também antes, né? O Arthur Lira na Câmara dos Deputados também passou de liso, também passou calado. E agora nós temos o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, todos culhados com o sistema e
A hora que o Brasil for pro buraco, vai todo mundo junto, pessoal. Esse é o sentimento que o povo brasileiro não tem, porque se tivesse... Agora, tem uma manifestação marcada aí pro próximo dia 3. Dia 3 de agosto é o próximo domingo, marcada essa manifestação. E desta vez, não somente na Avenida Paulista, mas nas principais capitais e cidades do Brasil inteiro. O povo sendo convocado para ir às ruas. Aí eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que o povo vai comparecer? E você vai nessa manifestação aí na sua cidade? De repente no norte do país, no sul, no sudeste. Você vai nessa manifestação? Coloque aqui nos comentários. E eu quero que você também coloque aqui nos comentários o seguinte... O que você acha dessas sanções aí que estão começando a entrar aí sobre esses ministros? É pouco ou já está o bastante, eles já devem recuar? Porque o Lula falou, né? Lula falou que ele é bom de truco, que ele joga muito bem truco e que se o Donald Trump não recuar, que ele vai mandar um 6 na cara dele, né? O que vocês acham disso? Coloque aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Se inscreva aqui no canal, pessoal. E se você já está inscrito, clica no sininho aí, ó. Porque toda vez que a gente manda um vídeo, você vai ser o primeiro a receber. É só você se inscrever aqui no nosso canal, vai aparecer um sininho, você clica ali na palavra todas, e aí todos os vídeos que nós mandarmos aqui, você vai receber em primeira mão, vai ficar muito bem informado e não vai ser enganado pela mídia velha, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.